Olá, turma. Bom dia, né? Tudo bem com vocês? O direcionamento da aula de hoje é acompanhar aqui pelo livro, tá? Já no livro 4, né? No livro 4 do quarto bimestre, que vamos falar sobre os sentidos, ok? Sobre os sistemas, beleza? Então, é esse aqui, ó. Sistema sensorial, né? Parte 1. Porque nós vamos estudar, ó, mais adiante, mostrar para vocês aqui, ó, pelo livro de vocês, ó, mais outros dois capítulos, que vai falar sobre o sistema sensorial, parte 2, que vai falar, né, sobre o som, e o sistema sensorial, parte 3, vai falar sobre o olfato e paladar, né? E aqui no 1, vamos falar sobre a visão e também sobre o tato, beleza? Então, estamos no capítulo 10 e vamos estudar aqui os sentidos, tá? Então, pega o livro de vocês na página, deixa eu ver aqui embaixo, página 2, tá? Segunda página já do livro de vocês, tá? Do capítulo 10 do livro 4, tá? Então, vamos fazer o acompanhamento aqui à leitura. Diariamente, ao realizarmos inúmeras atividades, recebemos estímulos para agir. A realização de cada movimento, cabecear uma bola de futebol, pular corda ou bater com uma bola de tênis, com raquete, por exemplo, depende de uma coordenação motora. Para que os movimentos sejam realizados com precisão, o cérebro, os olhos e os músculos trabalham junto, né? Então, pessoal, essa parte do sistema sensorial, ele vai captar, né, aquilo que está aqui no meio externo, mandar a informação para o nosso cérebro interpretar e mandar o comando a ser realizado, né? Então, a gente precisa, tá, ter essa coordenação, a gente precisa ter essa relação entre os sentidos e o nosso cérebro. Tanto é que, quando você é criança, você não tem uma coordenação motora ainda desenvolvida, né? Com o tempo, com o colégio, na sua casa, você vai aperfeiçoando e vai ter uma coordenação motora mais desenvolvida, né? Alguns têm mais e outros têm menos, né? Por exemplo, algum consegue uma raquetada. Se eu for jogar tênis, eu não tenho coordenação motora para jogar tênis. Eu nunca pratiquei. Pular corda, tem algumas pessoas que conseguem, né? A sua coordenação motora é mais ágil. Eu, se for pular corda, na décima eu já caio, né? Porque é tudo desengonçado. Por exemplo, eu tenho um colega, é sério, ele não sabe subir uma escada e mascar chiclete ao mesmo tempo. Estou falando sério para vocês. Ele não sabe. Se ele mascar chiclete e subir a escada, ele não consegue, porque ele não vai ter, né, essa coordenação motora, ele não consegue perceber o que está no meio externo, mandar essa informação para o cérebro interpretar e fazer com que ele suba, né? Então, isso trabalhado em conjunto, né? E aqui no clique, ó, a parte do sistema nervoso responsável pelo processamento de estímulos, né? Estímulos que nosso corpo recebe do ambiente externo é chamado de sistema sensorial. As células que transformam esses estímulos em mensagens de impulso nervoso são conhecidos como receptores sensoriais, né? Os neurônios, né? Que vai mandar essa informação para o nosso cérebro entendê-la e mandar a resposta. Que a gente estudou sobre o sistema nervoso aulas anteriores, ok? E o nosso entendimento do mundo é sempre estruturado pelo cérebro. Porém, os 5 sentidos, visão, tato, audição, olfato e o paladar, né, são ferramentas muito importantes que conectam com a realidade e possibilitam, né, a percepção do ambiente e a preservação da nossa existência, né? Assim, pessoal, se você for ler livro de história, livro de ciências, há informações do que os nossos antepassados, por exemplo, determinado sentido, eram mais apurados, né? A visão, a nossa audição, há um tempo atrás, ela era bem mais apurada do que é hoje em dia, né? Com o avanço tecnológico, né? Vem possibilitando, né, maior, como posso falar para vocês, acomodação do ser humano, né, em é, determinadas circunstâncias, né? Antes precisava estar mais apto, antes precisava conseguir perceber mais os odores, né? Ter um tato mais superficial para entender
determinadas situações, ok? E cada parte do cérebro capta e traduz um tipo específico de estímulo, né? Então, o nosso cérebro é dividido em partes, aonde vai captar, na verdade, vai receber, né, essa mensagem que foi captada através do ambiente externo e mandar uma informação. Como a gente pode ver aqui na imagem, você tem um cérebro, né, nosso encéfalo, e aqui, ó, você tem a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Por exemplo, na visão, a luz chega aos olhos e não permite enxergar o que estão ao redor, porque o cérebro processa essa informação como elemento associado à visão. Então, a nossa visão aqui, ó, quando a imagem passa, né, pela nossa pupila, né, passa aqui, né, na nossa retina, né, mandando essa informação lá para o nervo óptico, né, para ele interpretar essa mensagem e perceber aquilo que nós estamos enxergando, né? Por exemplo, assim, né? Nem tudo aquilo que você está olhando, você está enxergando, né? Nem tudo aquilo que você está olhando, você está vendo, né? Então, por exemplo, você não consegue perceber determinadas coisas. Sua visão está centrada aqui. Ela capta mais aqui aberto, mas você não consegue perceber. Tinha um documentário, eu não consegui mais achá-lo na internet nem para baixar. Mas eu vou ver se eu pesquiso mais a fundo para vocês assistirem na próxima aula, que é um documentário da BBC, só que ele está legendado, mas se eu conseguir achá-lo, você vai ter que ler, tá? Ele está legendado. Ele é muito importante. Não, ele é importante, né? Mas ele é bastante curioso, porque o final dele, né, que ele fala principalmente da visão, é surpreendente, né? Tu fica assistindo o vídeo e quando ele mostra no final lá coisas que passaram pelo vídeo, a gente não percebeu. Porque ele fala que a sua visão está centrada na imagem e na legenda. Então, você acaba despercebendo aquilo que está ao seu redor. É a mesma coisa aqui, ó, aquelas propagandas que tem, né? Não mexam ao celular enquanto você está dirigindo. Antigamente era não atenda, hoje em dia é não entre no mídias sociais, ok? 3 segundinhos, turma, é o tempo exato para acontecer uma tragédia. Então, a nossa visão, ela capta aquilo e é curioso, né? Aquilo que você está enxergando, por exemplo, o celular está aqui, né? Ele está aqui em pé. Deixa eu mostrar aqui. Ele está aqui em... Se marcar texto aqui, ó. Ele está aqui, né? Mas, na verdade, a imagem, ela chega aqui, ó, para mim, ó. Ela chega invertida, né? A imagem do marca-texto, para chegar no meu nervo óptico lá atrás, né? No final da retina lá, tá? Como é que ela chega aqui, pessoal? Ela chega ao inverso, né? Ela chega ao contrário. Quem é que vai desvirar? O nosso cérebro. Ele que desvira e manda a imagem corretamente. E nesse vídeo também que foi para vocês, tem um homem, né? Que ele criou um óculos que fazia com que a visão ficasse invertida. Ele demorou mais de uma semana para se adaptar, se não me engano, foi 15 dias. Então, ele chegava tudo de cabeça para baixo. E ele ficou usando aquele óculos durante 2 semanas. Aí o copo tá bem aqui, né? Para ele pegar, como ele tá chegando aqui para baixo, ele vai pegar aqui assim, ó. Ele tá aqui olhando para baixo, mas a mão dele tá aqui, né? Aí ele não consegue, né? Se ele for aqui, ele tá aqui, ó. Né? Então, então ele não conseguia pegar, né? Então ele não tinha coordenação. E com o tempo, a sua coordenação, a sua percepção através dos sentidos, não somente da visão, mas da sua percepção, do tato, ele conseguiu, né? Depois colocar água no copo, conseguiu andar de bicicleta, né? Então ele se adaptou, né? Seu cérebro, ele se adapta ao nosso sentido, aquilo que a gente percebe, né? Você já deve ter assistido um maior exemplo, né? O Demolidor lá, aquele desenho da Marvel, que quando ele perde, né? A visão dele, ele vai aperfeiçoar os sentidos, né? Então, os sentidos acabam sendo aperfeiçoados, né? Detrimento à perda de um. Você tem a audição, né? O cérebro interpreta a música que escutamos como um som, né? As ondas sonoras, o qual está relacionado à nossa audição. O perfume exalado por uma flor chega ao nariz e é interpretado pelo cérebro como um cheiro, que se refere ao olfato, né? Porque a gente tem nervos olfativos aqui. Tanto é, mais na frente a gente vai perceber, né? Que a nossa o nosso olfato trabalha em conjunto com o paladar. Tanto é que quando você está gripado, você não consegue perceber o gosto de determinados alimentos, né? Já percebeu isso? Um dos sintomas do Covid, né? É a perda
do olfato, né? Então, você acaba perdendo, porque há também interrompimento aqui. Então, você perde o olfato. Quando você está gripado, você também perde, né? O tato, pessoal, você consegue sentir se aquele negócio aqui, como exemplo, uma pena, ó, você reconhece uma macia e sedosa. Se você pegar numa rocha, você sente que ela é áspera, né? Ela é pesada. Se você pegar em algo quente, já manda um impulso para você tirar rapidamente. Se você pegar em algo gelado, tá? Pegar em algo molhado, gelatinoso. Então, você consegue perceber por causa, né, dos nervos sensitivos que temos na nossa mão. A mesma coisa aqui do paladar. Os alimentos mastigados são traduzidos pelo cérebro como elementos associados ao paladar. Porque na língua nós temos as papilas, né, gustativas. E essas papilas gustativas, né, o ácido, o doce, o amargo e o azedo, estão distribuídos por elas. Por exemplo, aqui na ponta da nossa língua, você tem um doce. Experimenta colocar o dedo de você no pote de sal, bem, uma pequena quantidade, coloca na ponta da língua. 1 segundo, 2 segundos você não consegue perceber, mas rapidamente ele se espalha, porque tem saliva e a sua papila gustativa está totalmente distribuída aqui na sua língua, então você consegue perceber. Você já escovou o dente e, por exemplo, comeu algo azedo, algo ácido, né? O que você sente aqui no final, né? Você come aquela. Vamos supor, um dia desse, na época de jamba, eu peguei um jambo na rua, né? Levei para casa, lavei, aí deixei na geladeira e foi no outro dia, né? Aí escovei meu dente, não tinha comido nada, falei, vou comer esse jambo. Ainda tava, né, com a boca limpa, porque escovou o dente, né? Aí eu fui comer. Martiguei, quando ele chegou aqui para trás, aí tu faz assim, né? Porque você sente aquela parte ácida mais aqui atrás, né? Na ponta você tem um doce, mais ao lado você tem um salgado, e lá no fim, né? Você tem um azedo, um ácido, e mais aqui atrás, né? Quase perto da sua goela, como as pessoas falam, né? Você tem o amargo. É por isso que quando você toma determinado remédio, ao engolir, você sente aquele amargo, aquele gosto horrível, né? Por exemplo, lá, tempo desse, né? Um mês passado eu tomei, não foi de pirona. Ah, foi de pirona. De pirona é muito ruim, é amargo, né? Você coloca na colherzinha lá e coloca. No início você não sente, mas quando vai para engolir, chega trava, né? Que fica engatado aqui, né? Então lá atrás você tem essas papilas gustativas, né? A mesma coisa aqueles bombonzinhos, né? Plutonita, né? Kryptonita, não, kryptonita não é Superman, né? Acho que é plutonita, né? Que você come, que eles são azedo, né? Ácido. Aí você pode colocar aquele bombons aqui na sua ponta da língua, você não vai sentir, mas depois de questão de segundos você sente porque se espalha rapidamente, tá? Então tudo isso são meios para nós percebermos, tá? Como funciona o nosso organismo, né? Através dos sentidos para captar informações do meio externo e levá-los, né, para ser interpretado aqui dentro. Continuando, ainda aqui, ó, turma, como enxergamos, né? Muitas vezes a imagem eu já estou olhando aqui, você já deve também, né? Não está girando aí? Está girando, né? Eu estou lendo aqui em cima, eu estou aqui, ó, muitas vezes, mas como a minha visão está bem aqui, ó, focada muitas vezes, mas você tem a sua visão periférica mais embaixo, você já consegue perceber aqui, ó, nessa imagem, que está tudo girando, né? Tudo girando, né? Aí, ó, muitas vezes as imagens fica, né, meio estranho, mas colocar bem aqui. Minha mão está bem aqui, ó, para mim não ver. Muitas imagens, né, produzidas pelos seres humanos, nos surpreendem e nos ensinam a respeito de como enxergamos tudo ao redor. Observe a imagem a seguir agora. Olhem para ela. 15 segundos. Né? Fica olhando. Você vê uma hora a parte de dentro se mexendo, uma hora você vê a parte mais fora, né, mais externa dela se mexendo também, né? Ele pergunta aqui, ó, né, que situação, né, curiosa pode ser observada na imagem acima, né, em cima, né? E como a gente consegue perceber? A gente consegue perceber, pessoal, por causa do arranjo, né, dessa coloração e até os nossos olhos também se adaptar a essa formação dessa imagem, né, do arranjo como ela está e a sua coloração. Por exemplo, lá no primeiro ano, né, mas eu já conheci aluno desde o 8º ano, né? E determinadas cores, por exemplo, azul,
azul, qual foi que ele falou para mim? Azul, eu acho que foi vermelho. Ele não conseguia distinguir, para ele era roxo. Uma coisa assim, que ele tem daltonismo, né? Mas assim, é o mais leve. Então eu falava, ó, aqui no azul ele, tio, fala o nome aqui, né? Se você falar azul. Por exemplo, se eu escrevesse lá aí de azul no quadro, né? Aí eu tentava escrever mais de preto. Um menino no 7º ano lá da tarde, que ele não consegue fazer a observação, por exemplo, do vermelho. O vermelho, para ele, incomoda, né? Causa irritação, dói a vista dele. Okay? Então, isso acaba acontecendo nessas ilusões óticas aqui na nossa visão, né? Possivelmente, você se já deparou com imagens similares, né, a essa ou com outras situações em que seus olhos lhe pregam uma peça, passando uma falsa, né, ideia de realidade. Quando isso acontece, dizemos que aconteceu uma ilusão de ótica, né? Os olhos nos permitem reconhecer a realidade, o ambiente que estamos e, dessa forma, interagir com ele. A luz é o elemento essencial para que esse evento ocorra, né? Então, a gente depende da luminosidade para conseguir enxergar e perceber, né, determinadas cores. Um exemplo para vocês. Quais são as cores dos vegetais? Em sua maioria verde, né? Por que a gente consegue ver o verde? É porque o verde, turma, ele que é refletido, né? A maior absorção dos vegetais é a luz lá vermelha e azul, tá? Que ele consegue mais absorver no processo fotossintético dele, né? Que é a produção lá do açúcar para gerar o fruto. Só que o verde, ele não é absorvido. O verde, ele é refletido. E o que a gente enxerga? O verde dos vegetais. Porque o verde reflete para nós, né? Continuando aqui, ó. Ouvi alguém dizer que nós vemos tudo de cabeça para baixo, isso é verdade? Sim, como eu falei para vocês agorinha, né? É verdade. Vamos conhecer a estrutura e o funcionamento do olho assim. Vamos conhecer o funcionamento dos olhos. Assim você entenderá como estruturas tão pequenas e complexas possibilitam, né, que nós conseguimos enxergar. E ainda aqui continuando, ó, os órgãos relacionados à visão são o olho, claro, né? São os nossos olhos, não é o ouvido, nem o nariz, nem a boca, nem a nossa mão. Eles percebem estímulos luminosos, raios de luz, que penetram, né? E respondem aos fotorreceptores, né? Que são sensíveis à luz existente dentro dos nossos olhos, né? Os cones e os bastonetes, tá? Né? E, de sua vez, né, são estímulos luminosos recebidos em impulsos nervosos, a fim de que possamos ver preferencialmente, né, você consegue enxergar. O olho humano apresenta uma forma esférica, de aproximadamente 3 centímetros, e encontra-se parcialmente inserido no crânio. A parede do olho é composta de 3 camadas, a esclera, a coroide e a retina. Né? Então, a esclera, qual é a esclera? Essa parte branca, aqui, ó, tá vermelho aqui no meu olho, né? A parte branca, né? Você tem a coroide, estrutura, né? Que está aqui presente no olho, e você tem a retina, né? Mais ao fundo. A bolinha preta aqui, ó, deixa eu olhar para cá. Você tem a pupila, ele vai dilatar e contrair, né? Dependendo da quantidade de luminosidade. E você tem a íris, né? Qual é a função da íris? Ela regula, né, também a pupila para entrada e, né, saída. Opa, não, a saída não, a entrada, né, de luz. E, né, ela tem a coloração, tá? Então, se eu fechasse aqui, ó, tô com o olho aberto. Aí você vai ver que a minha pupila, ó, ela vai diminuir de tamanho. Se você olhar rápido, né? Tá no escuro, bastante luminosidade, ó, ela diminui. Então, ela vai regular essa entrada. E aqui, ó, os nossos olhos, estrutura básica do olho humano, tá? Aqui você tá vendo ele, né? Sobrancelhas bonitas, né? Olhos bonitos aqui, né? E você tá vendo aqui a parte interna, tá? Aqui, pessoal, a parte preta, ó, tá? Eu não vou riscar porque como aí vai diminuir, vai ficar dando zoom, tá? Mas aqui, eu tô na parte aqui, ó, na seta. Você tem a pupila, ok? Aqui a parte preta, né? Aonde entra a luz luminosa, não, professor, a luz não luminosa.
Você tem a íris, ó, aqui a coloração dos olhos, né, que varia, alguns meninos, meninas aí na sala têm olhos de diversas variedades, né, marrom, preto, tá? Claro, castanhos, né, verde azulado, verde, por aí vai, né, até com partes cinzas. Mas em cima, né, aqui, mais ao redor, você tem a esclera, a parte branca, e aqui, pessoal, o que protege, tá, os nossos olhos aqui, você tem, né, a córnea. A córnea, ela vai proteger. Tinha uma mulher, eu trabalhava, né, no postinho de saúde, tinha uma mulher lá que ela tinha um filho. O filho dela era todo presença e tal, né, alto, bonitão, blá, blá, blá. Aí ele tinha uma namorada, né, eu conheci ele porque ele sempre lá pegar a mãe dele, né, conheci ela, né, na guarda municipal. Aí a namorada dele, né? Para ela, ele não estava totalmente bonito, né? Malhado, alto e tal. Ela queria que ele ficasse mais bonito, né? Queria que ele tivesse olhos verdes. Aí ele comprou uma lente, só que ele comprou aquela lente pirata, né? Não foi numa ótica lá, comprou uma lente com vem todos os produtinhos para você limpar, todo o conceito que é para você colocá-la corretamente. Aí o que aconteceu? Ele dormiu e ele acordou com o olho desse tamanho, né? Inchado porque ele não tirou e ele foi coçar. Quando ele coçou e como ele dormiu, a lente estava mais para o lado. E quando ele coçou, a lente cortou a córnea dele e danificou a pupila. Ele teve perda parcial da visão de uns olhos. Isso porque ele queria ficar com os olhos bonitos, né? Queria ficar com os olhos verdes. Então acabou cortando essa película protetora aqui, ó, que você tem a córnea. Mais atrás, ó, você tem um cristalino atrás da pupila, né? Um disco, tá? Que ele também vai fazer com a parte de regular, né? A entrada e a luminosidade. E é praticamente nele aqui, pessoal, seu avô, sua avó, com certeza você já deve ter um tio, um parente, né? Mais idoso, que teve, né? Catarata, né? Que é o esbranquiçamento, né? E você tem o humor aquoso, tá? O humor aquoso é um líquido também de preenchimento, né? Entre a córnea e a pupila. E mais para dentro, na parte interna, você tem o que? O humor vítreo, tá? Um líquido de preenchimento. E mais atrás, uma película protetora, que é a coroide. E, importante, pessoal, aonde a imagem é formada, a retina, mais atrás. E da retina, ela manda a imagem para o nervo óptico. Qual é a função do nervo óptico? Mandar a mensagem, ó, para o seu cérebro. Então, bora ver aqui, ó, qual é cada um, o que cada um faz aqui. Ó, esclera, camada mais externa e opaca, protege os olhos e determina o formato deles, né, que é a cor branca. Coroide, camada intermediária, rica em vasos sanguíneos e nutre e protege também o globo ocular. Retina, camada mais interna, nela se encontra uma região denominada fóvea, relacionada à formação da imagem. Então, lembra que onde a imagem é formada. Por exemplo, vou colocar uma questão para vocês numa apostila para a próxima aula. Lá, eu não sei se é Picasso, não sei, é um pintor famoso. E lá ele colocou uma estrutura, né? Ele queria pintar aqueles monumentos, aquelas igrejas, aqueles prédios, né? Monumentos históricos lá da Itália, muito tempo atrás, na Idade Média lá. Aí ele colocava tipo uma tenda, fazia um furo aonde a imagem era projetada de cabeça para baixo e lá ele fazia pintura. Então era assim que eles pintavam, tá? Ele conseguia fazer o esboço, depois pintava. Tá? Então, o que ele queria saber lá? Quem era que era parecido? Quem é que fazia com que formasse aquela imagem? Era parecido com a retina, ok? Córnea, membrana fina que cobre a íris. A íris, ok? E a íris é a parte responsável pela atribuição da cor dos olhos e também, né, ajudar a regulação aqui da pupila, que a pupila é localizada no interior da íris, por meio do qual a luz entra nos olhos, garantindo a nitidez da visão. Quando você acorda, você não, seu pai, vamos supor que no seu quarto, você dorme bem aqui, e aqui do outro lado tem a janela, aí tem a cortina, estou dando um exemplo. Tem uma janela qualquer lá. Aí você está dormindo, meio-dia, né? Você já tem que almoçar para assistir a aula no Zoom, né? Acompanhar as aulas da tarde ou a aula da manhã, tudo faz, né? Aí seu pai abre a janela, sua mãe, você olha, né?
consegue. Por quê? A sua pupila ela está totalmente dilatada. Como entra bastante luz, entrou bastante luminosidade nos seus olhos. Aí você não consegue enxergar nada. Ela tem que regular para aquela quantidade ideal. Você já saiu da sua casa para fazer um favor, por exemplo, para sua mãe? Vai no comércio comprar um refrigerante, um suco, uma água, igual, um pão. Aí você vai lá no comércio, um sal quente, lá, e você volta com aquela claridade. Entra na sua casa, está tudo escuro e você, opa, não estou enxergando nada. Depois de 5 segundos, você começa a enxergar. Por que isso acontece? É a sua pupila, né? Tá? Ela está contraindo e dilatando, né? Porque ela está se ajustando para aquela quantidade de luminosidade que está naquele ambiente. Cristalino, estrutura gelatinosa e elástica, conhecido também como lente. Humor aquoso, líquido transparente que preenche o espaço entre a córnea e o cristalino. Humor vítreo, líquido gelatinoso e viscoso que preenche o espaço entre o cristalino e a retina, né? É o espaço mais interno. A fóvea, região da retina onde é formada a imagem e transmitida ao cérebro. Nervo óptico, cordão que conecta os olhos ao cérebro, conduzindo os impulsos nervosos provenientes de estímulos luminosos projetados nos objetos da retina ao córtex cerebral. Ok? Ainda aqui, ó, como eu já falei isso para vocês agora, o tamanho da pupila é regulado pela contração e pelo relaxamento muscular, né, da íris, de acordo com a quantidade de luz a que o olho é exposto. Em ambientes com muita luminosidade, a pupila se fecha. Em locais mais escuros ou com pouca iluminação, né, pouco iluminado, ela se dilata, captando mais luz para formar a imagem. Pupila contraída, né, menorzinha que a imagem da esquerda. Luminosidade intensa. Pupila dilatada, pouca luminosidade. Okay? Então, isso é para se adequar a determinado ambiente que você esteja. Eu ainda não entendi como nós enxergamos. Esse processo é realmente complexo, mas vou explicá-lo de modo simples. Então, vamos lá. Let's bora. Aqui, ó. A luz é captada por células fotorreceptoras muito sensíveis, conhecido como cones, similares a vários cones, né? Aqueles cones de um triângulo, né? Turma lá de sinalização de trânsito, e favorece a visualização de imagem em ambientes com pouca iluminação. Então, o cone ele favorece a gente enxergar em ambientes escuros. Já os bastonetes possibilitam a distribuição entre o branco e o preto. Cone possibilita nós enxergarmos durante a noite, ok? E os bastonetes, né? A identificação do branco e do preto. E o processo de formação da imagem ocorre a partir do momento em que a luz entra em nossos olhos, né? Passa pela pupila. Ela atravessa a córnea, o humor aquoso, entra pela pupila, passa pelo cristalino, que focaliza, né? Vai regular, vai focalizar a imagem na retina. Depois de transpor o cristalino, ela passa pelo humor vítreo e incide na retina. Ela bate lá na retina, de cabeça para baixo, para formar a imagem, ok? Ao atingir a retina, a luz, né, estimula as células fotorreceptoras, fazendo com que a imagem seja projetada de cabeça para baixo. O estímulo é convertido em impulsos nervosos e encaminhado ao cérebro, ao córtex visual, responsável pela interpretação da imagem, por meio do nervo óptico. O impulso é processado e, por fim, a imagem é interpretada corretamente. Olha aqui, ó. Formação da imagem, né? Você tem um objeto, o objeto vai passar toda a estrutura até se formar aqui em cima da retina, né? Dá para você observar que ela foi invertida. No momento que ela foi invertida, o nervo óptico manda a informação para o seu cérebro, para o seu encéfalo, para interpretar a imagem e colocar ela de forma correta e você enxergar o mundo de cabeça para baixo, não, né? De normal, quer dizer, a frase de cabeça para baixo. Não, para você enxergar ele corretamente, ok? Então, aqui, ó. Então, a imagem realmente é formada na cabeça
de cabeça para baixo, o que acontece para que vejamos corretamente? O processo cerebral da imagem conta com o auxílio de uma substância conhecida como retinal. Então, esse retinal, essa substância que está presente, né, no nosso encéfalo, que faz a imagem ser invertida, né? O retinal é uma substância composta derivada de vitamina A. Então, é por isso que vocês precisam, tá? Comer, né? Assim, alimentos que têm bastante vitamina A, né? Você já deve ter ouvido falar, comer formiga, tem vitamina A, ajuda na visão, né? Então, você vê lá determinados alimentos que são ricos em vitamina A e você come bastante, né? Que ajuda na sua visão. Claro que a gente vai chegar na próxima aula, que a gente vai falar dos cuidados com a visão, né? Aqui, ó, a estrutura retinal, né? E ela tem a incidência de luz e ela vai ser transformada, né? Ela vai ser invertida. Ainda aqui, pessoal, continuando, né? De olho na natureza, você sabia aqui, ó, diversos tipos de estruturas oculares são observados na natureza. As corujas, por exemplo, têm um par de olhos grandes que facilita a percepção de presas a uma distância considerável, mesmo no escuro, né? Tem boa visão noturna. Já os olhos dos insetos são formados por centenas de microtubos, responsáveis individualmente pela visualização de uma área minúscula, tá? Então, vão ver pequena área minúscula. Como os tubos são unidos, né? Formando a imagem completa, né? Então, varia bastante aqui, ó, um olho de determinada espécie, né, pessoal? São imagens, né? Estou falando dos olhos, né? Imagem de cada animal, dos seus olhos, bem bonita, né? Bem diversificada. Para mim, os olhos mais bonitos, né, do reino animal são dos répteis. Tá? Os formatos dos olhos dos répteis são incríveis, né? São um mais bonito que o outro, ok? Essa atividade aqui é para você fazer depois, tá? No final da aula. Né? Então, isso aqui é só para você fazer depois da aula, ok? Continuando, tá? Por que algumas pessoas não enxergam bem, tá? Aqui que a gente vai finalizar a aula de hoje, tá? Quando uma pessoa está com dificuldade para enxergar, geralmente consulta o oftalmologista e ele, né, ele receita óculos, né, ou lente de contato que é para você utilizar. Claro, eu, né, não estava conseguindo enxergar aqui, ó, enxergava embaçado, né, não consigo, por exemplo, se eu estivesse lá na frente do quadro e fosse olhar o aluno que está lá atrás, eu nem ia enxergar o rosto dele. Então, eu uso lente, né, para fazer correção da miopia, né? A miopia é quando você não consegue enxergar de longe, né? As lentes não são usadas apenas na fabricação de óculos, né? Existem vários tipos diferentes, né? As lentes são utilizadas em muitas situações. Algumas delas possibilitam a visualização aumentada do objeto e outras a visualização reduzida. Entre vários tipos de lentes que existem, né? As principais são as divergentes e as convergentes, né? Que vão ser utilizadas para nós conseguirmos observar, ok? Ó. Inseto aumentado, ó, com o auxílio de uma lupa, ok? Ó, o termo lente é atribuído a um objeto geralmente composto, né, de vidro que, por apresentar uma ou duas superfícies arredondadas, modifica a direção da luz, contribuindo para a formação, né, mais nítida de uma imagem. As lentes são utilizadas nos chamados instrumentos ópticos, óculos, lupas, microscópios, projetores, binóculos, telescópios, câmeras fotográficas, filmadores, que facilitam a observação de uma imagem, né? Até, às vezes, muito melhor do que o olho humano, né? Mais aperfeiçoado. E a criação, pessoal, por exemplo, aqui, ó, de uma máquina fotográfica, ela foi baseada numa estrutura de um olho, tá? Se você observar aqui, ó, ela tem a córnea, né? Que é o filtro. Aqui ela tem, ó, o cristalino. Qual é a função aqui, ó, desse elemento da lente aqui que você tem na câmera fotográfica? Você vai ficando dando o zoom, né? Diminuindo ou aproximando, ok? E você tem um sensor aqui atrás, onde a imagem é formada e você consegue visualizá-la, não é mesmo? Então, as máquinas fotográficas, elas foram, né, inventadas com base na nossa visão. Claro que elas foram aperfeiçoadas muito, né, com o avanço da tecnologia. Ok, turma?
tá? Na aula que vem, a gente vai falar aqui, ó, sobre os problemas de visão. Mas quem quiser já ainda aqui, ó, ok? O livro, né? Página 9, 10, a 11, 12, você pode ir lendo, tá, turma? Mas eu fiquei lá na página 8, ok? Na próxima aula a gente continua. Dúvidas, mande mensagem no privado do WhatsApp, ok? Tchau, até a nossa próxima aula.